Doeu alguma coisa ou não? Não, só foi uma picadinha. Uma picadinha que salva vidas. Nas últimas semanas, milhares de crianças no Brasil inteiro estão sendo imunizadas contra a Covid-19. A vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos foi autorizada pela Anvisa em dezembro de 2021. De lá para cá, um debate sobre a segurança da imunização dos pequenos se arrasta. E em meio à polêmica entre vacinar e não vacinar, dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe apontam que crianças continuam sendo infectadas, internadas e, em alguns casos, perdendo a vida. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. O Ministério da Saúde antecipa a chegada ao Brasil de mais doses pediátricas da Pfizer. Notícia que era muito aguardada pela família da servidora pública Estefânia Aparecida Servilha, que reside em Tangará da Serra. Foi nesta data que o filho dela, Isaac, de 5 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na família, todos já tinham sido imunizados. A minha menina Maria Luísa, como ela já tem 12 anos, ela estava naquele grupo, de adolescentes de 12 a 18 anos. Então, o ano passado ela tomou a primeira dose da vacina contra a Covid e em dezembro tomou a segunda. Então, já foi um alívio aqui em casa. Restando somente o meu menino de 5 anos, que tem comorbidade, ele tem uma criança acima do peso, ele também tem bronquite asmática, então ficou ainda aquela sensação de medo, A gente aguardava ansiosamente pela vacina das crianças. O alívio chegou, assim como para muitos pais e até mesmo as próprias crianças, que tiveram suas vidas impactadas de inúmeras maneiras, incluindo a perda de pessoas queridas. Assim como nos lares de mais de 600 mil brasileiros, no de Estefânia, a pandemia também deixou um vazio. No final de 2020, ela perdeu a mãe para a Covid. Maria Luísa e Isaac perderam a avó, que tinha 59 anos. Naquela época, a vacina contra a Covid ainda não estava disponível no Brasil. Minha mãe faleceu no dia 24 de dezembro, acometida pela Covid. Naquela época, a vacina ainda não estava disponível. E é claro que os efeitos dessa perda, a gente sofre ela até hoje. Tanto sofremos que as minhas crianças, precisaram de acompanhamento psicológico para poder superar, passar pelo luto. Eu também. Mas a gente segue firme, até porque a gente sabe que não fomos somente nós que fomos pegos de forma abrupta por essa enfermidade que ainda assola, No Brasil, segundo dados do IBGE, são 20 milhões de crianças com idade entre 5 e 11 anos. Desde que a pandemia começou em março de 2020, uma criança faleceu a cada 2 dias de Covid-19. Somente na faixa etária dos 5 aos 11 anos foram 324 óbitos, número que não pode ser negligenciado. Conversamos com a médica pediatra e patologista clínica Natasha Slessarenko para tirar algumas dúvidas sobre a imunização das crianças. Ela integra a Câmara Técnica que assessora o Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid. E a nossa primeira pergunta é: por que vacinar as crianças? O vírus agride mais, ele é muito mais agressivo entre os adultos e não entre as crianças. Entretanto, mais de 2.500 crianças de 0 a 19 anos, crianças e adolescentes de 0 a 19 anos já morreram em virtude da Covid-19 desde o início. Se nós formos considerar esse número de 2.500 óbitos de 0 a 19 anos, é muito maior do que a somatória de todos os outros óbitos
por doenças infecto-contagiosas imunopreveníveis, ou seja, que tem vacina. Se a gente contar as crianças que morreram de pneumonia, de diarreia, de coqueluche, de meningite, foram muito menos do que essas 2.500. Portanto, não podemos desprezar. É importante que a gente esteja aí atento e vacine as nossas crianças. Também perguntamos para a doutora Natasha sobre possíveis efeitos colaterais da vacina a longo prazo, se eles existem. Essas vacinas para vírus, como a gente tem experiência das vacinas para vírus influenza, da gripe, são vacinas que a gente tem que dar todo ano, porque o vírus sofre uma série de mutações e a gente precisa fazer a vacina específica para aquela mutação ou para aquelas mutações. Então, a gente já tem experiência com a vacina de gripe aí desde 2009, são mais de 10 anos dando essa vacina. Não tem essa coisa dos efeitos colaterais a longo prazo, os efeitos adversos a longo prazo. Tem o que é comum às vacinas, existe efeitos de vacina, claro que existe, mas sem dúvida alguma, a avaliação risco-benefício é infinitamente maior para o benefício da vacinação. O processo para a inclusão das crianças no Plano Nacional de Vacinação, segundo o Ministério da Saúde, contou com consulta e acompanhamento de especialistas em pediatria e imunologia, além de ser respaldada em estudos clínicos realizados por agências de saúde respeitadas no mundo, como a americana e a europeia. Em nota técnica divulgada no final de janeiro, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o CNPG, apresentou sua posição oficial para a obrigatoriedade da vacinação das crianças de 5 a 11 anos, o que também é defendido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como nos explica o promotor de justiça Newton César Padovan, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Para isso, o CNPG se fundou principalmente no quanto previsto pelo artigo 14, parágrafo 1º do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal, e ele prevê claramente que é obrigatória a vacinação para crianças e adolescentes quando ela for recomendada pela autoridade sanitária. Portanto, quando uma autoridade sanitária recomenda a vacina, ela se torna obrigatória nos casos de crianças e adolescentes. Há várias decisões na Justiça também já referendando essa posição pela obrigatoriedade. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Está lá, artigo 14, parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Também está garantido no artigo 227 da nossa Constituição Federal que as crianças são detentoras de direitos pessoais próprios, que devem ser garantidos, em certos casos, independente da vontade dos pais ou responsáveis. A saúde é um desses direitos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a aplicação de vacinas em crianças de 5 a 11 anos de idade. E para isso, ela ouviu a voz da ciência. Considera-se a ciência no Brasil aquela que é representada pelos órgãos da medicina, tal como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é a SBI, a Sociedade Brasileira de Imunizações, que é a SBIM, também o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, e a Associação Médica Brasileira, que é a AMB. Diversos outros órgãos da medicina também são favoráveis à vacinação em crianças. Entretanto, eu mencionei esses por acreditar que são os principais. Portanto, esses órgãos, falando em nome oficial da ciência no Brasil, recomendam a vacinação de crianças. Mesmo com todas estas recomendações, são muitas as dúvidas e questionamentos que podem surgir e são aceitáveis. Afinal, para os pais, a segurança e saúde de um filho está em primeiro lugar. Por este motivo, a fonte de informações sobre o assunto também deve ser segura e confiável. A imensa maioria desses casos que estão veiculando aí nas redes sociais de óbito por vacina é por fake news. Então, no Brasil, não existe aí
nenhum óbito registrado em criança pela vacina, pelo menos até o momento. A gente precisa tomar muito cuidado e buscar informações em locais de garantia, com médicos estudiosos, com professores da universidade, para ficar mais tranquilo. Eu estou convicta que vacinar salva vidas. Eu acredito que todo mundo tem que ter consciência das medidas e fazer a prevenção necessária. Vozes do MP-MT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV Yuli Hirano, sob a supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. Obrigada e até o próximo episódio.